boa tarde a todos e todas. Mais um minutinho a gente já começa. Bora lá então, para a gente não extravasar muito tempo. Rapidamente eu quero me apresentar, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coru. Eu cuido das nossas comunidades, sou parte do time de Growth da Raíssa Florense, que é uma das cofundadoras também da Coru. Eu que cuido de toda a agenda aí para vocês, de events, lives, mentorias. Então, qualquer tema aí que vocês quiserem, pode me chamar no privado. Eu também soltei um forms essa semana na nossa comunidade para eu tirar insights aí dos próximos temas também que vocês desejam, tá bom? Então, antes da gente aprofundar no nosso tema, rapidamente eu quero contar um pouquinho para quem ainda não conhece a Coru, tá? Nós somos uma universidade as a service e nós aceleramos empresas e pessoas, né, em algumas torres de atuação que eu vou apresentar logo mais para vocês. Tá? Mas antes de falar das nossas torres, né, deixa eu contar um pouquinho para vocês quem já trabalhou com a gente. Então, assim, na torre de tecnologia já atendemos o Grupo Boticário, iFood, Ambev. Na torre de Growth já atendemos Cogna, Hunter Douglas. Temos aí a torre de performance também e pessoas que já atendemos Alpargatas, Eletromídia e Luxótica. Tá? E quais são as grandes torres de atuação aí da Coru? Nós temos aí a torre de tecnologia, onde a gente tem cursos B2B, B2C, upskilling, reskilling das áreas de tech, tá? De engenharia de software, mobile, engenharia ou ciência de dados, análise de dados e também produtos digitais. Na torre de growth, nós atendemos o B2C e B2B também, para venda, customer success e customer experience e marketing digital. Tá? E nosso carro-chefe aí também, pessoas e performance, nós temos aí, né, o curso de liderança, diversidade e inclusão, desde a abertura do núcleo de diversidade e inclusão, rodamos censo com as empresas, né, gestão de pessoas e também soft skill, e para 2024, né, nascendo aí a torre de indústria e operações. Muito bem, quem são nossos fundadores? Tá? O Dani, ele é muito ativo na nossa comunidade, eu acho que todo mundo já conhece, o Daniel Spolaor, né? Ele é nosso CEO, já foi CHRO da Falcone, né? Quem encabeça a minha torre é a Raíssa Florense, também uma das cofundadoras, né, da Coru. A Priscila Costa está em operações e o Lucas Thiago é o nosso CTO. Muito bem, bora finalizar. E antes disso, eu quero só lembrar a vocês que o nosso programa de aceleração de RHs ainda tem vaga. Então corre lá, todo mundo da comunidade tem 20% de desconto. Quem quiser saber mais, pode me chamar na Paralelo, que eu conto para vocês. Né? Esses são os nossos mentores, os nossos professores, tem um mega time de RH aí do Brasil para estar acelerando a carreira de vocês. Tá bom? Então, bora para o nosso tema de hoje. Quero agradecer Júlia Longo, que vai intermediar esse papo, e também Gustavo Siciliano. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Ju, a palavra está com você, então se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Muquinha, se quiser tirar... boa, que eu gosto mais de falar, assim, apesar de que eu não tô vendo ninguém agora, se vocês quiserem olhar aqui pra gente, é bom, tá, gente? Vai ser mais divertido pra mim e pro Gus aqui falar na carinha de vocês. Mas se não der, não tem problema. Eu sou a Ju, eu cuido de todos os produtos e projetos que a gente tem com os nossos clientes ali da torre de produtos que o Muquinha apresentou, de pessoas e performance. Estou aqui na Coru, vai fazer 1 ano e meio agora, anos de cachorro, e aí fiz toda a minha trajetória dentro do RH. Queria super agradecer vocês. Já quero agradecer a Débora aqui, que ligou a câmera pra gente, estão em dupla ainda, para a gente poder ver vocês. E queria chamar o Gus também para se apresentar, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Ju, obrigado, Muca. Bem, obrigado pelo convite aí, é um prazer. Então, falar rapidinho aqui, me apresentar rapidamente, né? Gustavo Siciliano. Eu tenho aí, sou um profissional de carreira de, né, mais de 20 anos aí em grandes empresas multinacionais, empresas nacionais, capital aberto, capital fechado. E durante esses 20 anos eu já passei por algumas áreas, mas tenho, né, basicamente aí, boa parte da minha vida profissional dentro das áreas de RH e das áreas de remuneração. Recentemente, faço parte da SG Com Partners, que é uma boutique de remuneração, e convido, obviamente, todos vocês aí, depois da nossa live, do nosso papo aqui, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a SG, sobre o trabalho que a gente desenvolve e tal, convido vocês a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho lá nas páginas do LinkedIn. Tá ótimo? Tá bom, obrigada, Gus. E, gente, antes até de começar, não sei se vocês já participaram aqui desses papos que a gente faz, né?
a gente vai mediando uma conversa, mas eu queria, antes de tudo, abrir para vocês, saber se vocês vieram com alguma expectativa, alguma dúvida que vocês já gostariam de tirar. Queria abrir primeiro esse espaço para vocês. Boa, Débora, olha, vou dar uma estrela para a Débora aqui, que está muito participativa. Vai lá, Débora, conta aí. Gente, prazer, eu sou Débora, eu sou CTRO, estou hoje agora na SkyOne, que é uma empresa de tech investida de um venture capital. Então, eu amo remuneração, acho que é um dos temas que mais faz a diferença, acho que tudo, mas remuneração faz mais a diferença para mostrar dentro dos seus investidores como a gente consegue realmente trazer resultados rápidos. Então, eu acho que uma das minhas perguntas hoje é como que está a questão de remuneração. Assim, a gente tem várias empresas hoje com... Não conhecia a sua, tá, Gustavo? Desculpa, eu conhecia as maiores. Mas hoje, qual está sendo o maior desafio para elas para conseguir a base de comparação, entendeu? Porque eu vejo, tipo, hoje eu trabalho com Towers Watson, eu trabalho com Mercer, e elas têm empresas diferentes, de tamanhos diferentes, para poder conseguir que a gente tenha o mercado comparativo, entendeu? E principalmente para a tecnologia, muito difícil conseguir empresas para se comparar. Então, queria ver como que vocês estão conseguindo hoje passar por esse desafio, o que tem que fazer, o que a gente tem que trabalhar juntos, entendeu? Obrigado, Débora, obrigado pela pergunta. Bem, não tem, como remuneração e RH, enfim, de forma geral, nunca tem uma fórmula de bolo, né? Nunca tem uma resposta certa, uma resposta errada. Obviamente, a gente pode até explorar um pouco melhor depois dentro do seu mercado específico. Eu entendo que, obviamente, a empresa de tech carrega uma complexidade, não maior, mas tem uma complexidade particular ainda. Bem, a gente, por sermos uma boutique, eu acho que o grande diferencial é justamente a gente conseguir trazer abordagens que sejam tailor-made, né? Ou seja, a gente faz estudos e abordagens que são direcionadas para as necessidades de cada um dos clientes. Então, eu acho que isso tem uma característica importante, porque quando a gente fala de estudos de mercado, né, ou seja, de bases de dados, né, como você falou, você mencionou Tower, você mencionou a Mercer, né, enfim, tem a própria Korn Ferry e tal, que são os grandes repositórios, digamos assim, de informação que fazem essas pesquisas, e são grandes bancos de dados, né? A diferença está, na verdade, como você acessa esses bancos de dados e que forma você trabalha essas informações. Tá? Então, normalmente, o que a gente faz, né, e o que a gente vê, obviamente, no mercado, na SG, inclusive, com os nossos clientes, a gente orienta que os clientes, dependendo da característica de cada um dos clientes, a gente orienta que eles consumam algum tipo de base de dados, né, desses grandes players, né? Até porque, como boutique, não sei se necessariamente qual o valor efetivo, né, de ir atrás efetivamente de dados mais brutos. Então, normalmente a gente orienta que os clientes, a gente dá uma orientação, uma consultoria de qual é o melhor tipo de base de dados para trabalhar, dependendo do tamanho. E aí, quando a gente começa a entrar em aspectos um pouco mais técnicos, né, para fazer segmentação de empresa, para fazer segmentação de tamanho, a gente avalia muito, né, ou seja, o tamanho de empresa, né, o porte de empresa, a estrutura de capital, se é aquela empresa de capital aberto, se é uma empresa de capital fechado, qual o contexto que ela está inserida, se ela está no momento realmente de crescimento ou não. Então, tem uma série de aspectos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas isso vai depender sempre, de novo, muito do contexto, né? Isso depende de uma série de perguntas, inclusive durante as entrevistas que a gente faz, durante esse período de assessment, para entender em que momento vocês estão, o que vocês estão buscando efetivamente com isso, porque dependendo do que vocês estão buscando, as respostas podem ser totalmente diferentes. Mas eu acho que esse é um desafio, digamos assim, que ele é inerente ao mercado de remuneração e sempre foi, e que eu não tenho visto, digamos assim, uma dificuldade necessariamente maior em buscar essas informações. É só uma forma como a gente trata isso. Pode fazer mais uma pergunta? Claro. Tá, hoje eu tenho muita dificuldade, inclusive nas grandes, com Korn Ferry, Towers Watson, nelas, de conseguir dados comparativos. Então, por exemplo, mesmo quando eu peço, eu tenho salary position, eu tenho grade salarial, tudo, mas me comparando, por exemplo, se o meu tamanho de área é o tamanho ideal para uma empresa que fatura X, eu deveria ter essa quantidade de funcionários e a média salarial deveria ser essa. Hoje é muito difícil conseguir essa informação. E mesmo quando você pede, tipo, super tailor-made e quase o mesmo preço da pesquisa total. Eu falei, não, gente, não existe isso.
Então, como que tem não. outra forma de conseguir essas comparações, entendeu? Assim, de novo, né? A sua pergunta, ela tem N elementos, né? Só que você já trouxe aí uns 2, 3 elementos complexos para a mesa, né? Então, assim, acho que tem uma discussão, né? De novo, tem um assessment grande para entender efetivamente quais são as necessidades, mas, de novo, tem várias técnicas e várias metodologias que a gente utiliza para poder capturar e fazer essas comparações, né? Então, você faz através de job matching, você faz, eventualmente, você usa referência. Assim, a gente nunca usa uma única referência, porque sempre quando você isola um único fator de referência, você acaba ficando limitado, você acaba ficando restrito, né? Então, dependendo do que você está avaliando, eventualmente você vai precisar usar mais de um tipo de metodologia para buscar essas informações. Então, por exemplo, quando você se compara com uma empresa que tem um tamanho muito maior do que a sua, mas está no mesmo segmento, né, tem características eventualmente parecidas e é importante para você se comparar, tem metodologia para você acessar essas informações através de um modelo, por exemplo, de downgrade, né? Assim, que é uma das opções, por exemplo, de metodologia onde você avalia quais são os tamanhos e comparativos, onde eventualmente, sei lá, numa empresa, você tem aquele cargo, é um cargo de gerente, um gerente júnior talvez, na sua empresa que é uma empresa menor, seria de repente já um cargo de diretor. Então, assim, então tem N metodologias, mas de novo, para a gente conseguir capturar isso, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer antes, que é esse assessment de entender qual é a natureza, né, e em que momento vocês estão de empresa, como é que vocês estão. Então, de novo, né, assim, eu não tenho uma resposta para você que é, ó, façam assim, né? Mas o que eu posso dizer tranquilamente, porque isso a gente vê, né, a SG existe há 20 anos, tá? Que é a consultoria da qual eu faço parte, e o que a gente vê é que tem solução e tem forma de fazer para todas né, para todos os cases. Óbvio, de novo, você tem características muito específicas em alguns segmentos. Você tem segmentos, às vezes, que trazem uma informalidade grande, né? Por exemplo, segmentos de, eventualmente, de mídia e entretenimento, você tem os players que são comparativos, às vezes tem um nível de informalidade muito maior, então você tem uma dificuldade, às vezes, maior de acessar dados, bases, mas, de novo, tem metodologias para você conseguir capturar isso, porque você pode fazer, eventualmente, através de novo, de tamanho, você pode fazer através do momento, de contexto que essa empresa está. Então, por exemplo, faz sentido, eventualmente, eu comparar as startups, ao invés de comparar... Das 10h15, abrir o áudio aí. Então faz sentido eu comparar eventualmente startups com startups, mesmo que talvez eu não consiga, de repente, de um determinado segmento de startup, né? Ou seja, na hora que você começa a nichar demais. Então, de novo, tem N formas de fazer, tem metodologia e tem solução para todas elas, tá, Débora? Acho que isso que é importante. Então, assim, convido de novo vocês, se quiserem, depois a gente bater um papo melhor depois da live aqui, apresentar um pouco para vocês a SG, contar um pouquinho para vocês como é que a gente conduz, aí sim, de forma mais... a gente conversa melhor sobre as dores e como é que a gente pode ajudar vocês, tá? Boa, obrigada. Débora, tem mais alguma ou era essa? Boa. Gente, de novo, vou abrir aqui para vocês. Se alguém mais tiver alguma dúvida que já quiser tirar, fica super à vontade. Tá bom. Boa. Se não, a gente tem aqui, né, selecionei algumas coisas para conversar com o Gus, que eu acho que vai interessar bastante vocês, que são maiores dúvidas que a gente vê aí no mercado, né? E aí, Gus, eu queria começar falando um pouco sobre conflito geracional, assim, né? Hoje em dia, a gente tem 4 gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho, e essas gerações, elas têm expectativas muito diferentes sobre carreira, né? E aí, eu queria saber sua visão, assim, se isso vem impactando modelos de remuneração, se não, as coisas continuam como antes. O que você enxerga aí? Não, com certeza, né, assim, essas diferenças, né, ou conflitos, como você mencionou, ele traz, obviamente, algumas reflexões sobre os modelos de remuneração, né, e tem, obviamente, impacto direto nisso. A gente já vê, inclusive, já algumas tendências, isso aumentando, né? A gente tem uma pesquisa que a gente faz anualmente de incentivos de longo prazo, especificamente, uma pesquisa que a gente conduz nesse segmento, que participam mais de 110 empresas, tem um volume representativo, e a gente já começa a identificar que tem tido uma característica maior de estender incentivos de longo prazo para níveis que não são necessariamente níveis tão altos executivos, né? Então, eventualmente, identificar talentos dentro da organização para que você possa contemplar com ILP, justamente garantindo, de certa forma, esse olhar
de atração, de retenção, de longo prazo. E aí, tem, acho que, algumas coisas interessantes mencionar nesse sentido de conflitos geracionais. Uma é que a gente sempre pode olhar isso também sob a ótica do copo cheio, né? Ou seja, por mais que a gente traga um nível de complexidade maior para as empresas de como trabalhar, obviamente, essas diferenças entre as gerações, mas eu acho que também é uma oportunidade que a gente tem também para ver o que a gente tem de mais interessante que surgiu com essas novas, né, com as novas gerações, e o que a gente pode trazer, obviamente, para para gerações anteriores, e o que das gerações anteriores vai fazer sentido para essas novas gerações. Então, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente fala, por exemplo, de benefícios de flexibilidade, se a gente fala de benefícios mais flexíveis, se a gente fala de trabalho híbrido, por exemplo, isso foi algo que, né, assim, em função de uma necessidade ali da Gen Z, a gente traz isso como, obviamente, uma oportunidade também para as outras gerações, né? Assim, isso não foi só um benefício gerado somente para a Gen Z. E do outro lado, quando você olha, por exemplo, como eu mencionei, a questão dos incentivos de longo prazo, que são teoricamente incentivos mais tradicionais, à medida que essa geração Z começa a amadurecer e crescer e começa a ter outras necessidades, né? Porque assim, né, por mais que a Gen Z traga assim, né, a questão de propósito, né, de qualidade de vida, de flexibilidade, mas em algum momento também começa a ter um aumento de custo de vida, começa a trazer para a sua vida família, filhos, outras responsabilidades financeiras, né, aquisição de imóveis, enfim, de bens. Então, na medida que isso vai evoluindo, essas questões vão ficando relevantes também para essa geração. Então, e aí tem alguns mecanismos, inclusive, que não necessariamente passam por compensation, mas que tem alguns mecanismos, obviamente, também de desenvolvimento, digamos assim, de longo prazo, que são mecanismos interessantes para você, eventualmente, conseguir diminuir, digamos assim, esse choque geracional. Um dos caminhos que tem feito muito nas empresas, que é o modelo de mentoring, é uma forma, inclusive, de você tentar aproximar, né, assim, as gerações mais novas das gerações anteriores, de uma certa forma, integrando ali, conseguindo abrir um pouco da visão ali dos dois lados, né, e trazer o melhor dos mundos. Então, de novo, assim, por maior complexidade que isso traga, e essa é uma discussão que está sempre presente, eu vejo com muitos bons olhos, a gente tem muita oportunidade, eu acho que nesse sentido. Boa. E aí eu já vou fazer um gancho, né? Você estava falando desses incentivos de longo prazo, que às vezes fazem mais sentido num momento mais para frente na vida mesmo, né? Nem em termos de geração. E como que você acha? Acho que eu sempre fiz essa reflexão, assim, como que eu faço um balanço de incentivos de curto prazo versus incentivos de longo prazo? Como que você enxergaria isso? O que você tem para falar, pessoal? Bem, assim, acho que o grande segredo, né, digamos assim, é você justamente conseguir equilibrar muito bem as questões que são mais imediatas, né, que são mais de curto prazo, então necessidades ali, né, de garantia ali, né, desde dentro de uma remuneração fixa, aquilo, ou bônus de curto prazo, né, incentivos de curto prazo que a gente tem para garantir esse olhar mais de curto prazo, mas cada vez mais a gente vem vendo que um balanceamento entre incentivos de curto prazo e longo prazo é o que realmente tem feito diferença no mercado, justamente em função de todas essas incertezas que a gente tem, né? Assim, no passado, eu acho que a gente nunca teve um ambiente de certeza, obviamente, mas se no passado, em algum momento, em função, talvez até das gerações anteriores, buscarem mais esse modelo de perpetuidade, né? Um modelo mais de segurança, talvez, e as empresas investissem talvez mais ali nesse lugar de remuneração fixa, na remuneração base, incentivos de curto prazo. Mas até para as próprias empresas, né, assim, e o dinamismo e o contexto que o mercado tem, né, seja com novas tecnologias, seja com novas soluções, seja com inteligência artificial, enfim, uma série de coisas que vem acontecendo em mudanças muito rápidas, cada vez a gente muda de forma mais rápida, é importante para as empresas conseguirem se adaptar cada vez mais rapidamente ao contexto e ao cenário. E nesse modelo, olhar para os incentivos variáveis, né, seja de curto prazo ou de longo prazo, são fundamentais. E os incentivos de longo prazo, de novo, como ele tem várias modalidades diferentes, eles se adequam a diferentes tipos de empresa, de acordo com a necessidade, de novo, do contexto, tamanho, segmento, enfim, uma série de questões. Tem muita coisa interessante para ser feita
olhando mais para incentivos de longo prazo, de novo, olhando para esses talentos, né, que é algo que as empresas de tecnologia, inclusive no passado, né, começaram porque nasceram, as empresas de tecnologia talvez tenham trazido mais esse modelo de startup. Então, mas de novo, não tem uma fórmula, não tem um percentual, tipo, tantos por cento no fixo ou tantos por cento no variável. Óbvio que se a gente olhar métricas de forma geral, vão aparecer esses números, mas, de novo, dependendo do contexto, dependendo do cenário, você tem, mas, de novo, equilibrar isso de forma que nenhum desses elementos fique de fora é o melhor dos mundos, né? O quanto melhor você conseguir equilibrar todos esses elementos, mais fácil é para a empresa tomar decisões em momentos de mais incerteza, né, de mudanças de direção. Super. E uma pergunta que eu ia fazer era dentro desses contextos, né? Então, por exemplo, tem públicos que são mais, você fala assim, por exemplo, para o público de tech, tal coisa talvez seja mais importante, para um público mais sênior, para um público menos sênior. Você consegue enxergar essas tendências assim ou varia muito? Eu acho que tem mais em estágio que as empresas estão, né? Menos do que necessariamente o segmento, né? Quando eu dei o exemplo das empresas de tech, é porque elas foram que iniciaram aquele processo lá das .com, né, dentro das garagens e tal. Então, mas que hoje você tem 1 milhão de outras empresas que estão nessa mesma situação, né, e aí lê-se, né, qualquer tipo de segmento, seja no segmento de importação e exportação, seja no segmento de advocacia, enfim, tem uma série de outros segmentos em que você tem esse modelo como se fosse análogo ao modelo de startup, onde você tem onde você não tem caixa, você não tem tanto caixa, você não tem disponibilidade de caixa. E no momento que você não tem tanta disponibilidade de caixa, você eventualmente precisa trabalhar elementos que são, né, e aí no caso aqui a gente vai falar de equity, né? Então, como é que eu recompenso essas pessoas? Através de algo que eu sei que pode valer muito dinheiro em algum momento, e é assim que eu consigo atrair e reter essas pessoas, mas eu não tenho disponível esse caixa. Então é mais comum que empresas que estão no estágio mais inicial se utilizem de mecanismos que mais de equity, né, equity-based, que a gente chama, e empresas mais sólidas, né, com capital mais estruturado, empresas maiores e tal, acabem caminhando mais para um modelo mais de cash-based. Na verdade, não precisam caminhar necessariamente mais para esse modelo, mas elas podem se apropriar mais desse modelo, né? Assim, acaba sendo uma possibilidade maior do que empresas que estão no estágio inicial. Então, assim, como tendência natural, eu vejo um pouco isso. Mas, de novo, à medida que uma empresa muito grande, né, começa a se consolidar, obviamente que ela passa a ter também um leque de oportunidades maior, porque ela pode trabalhar tanto com caixa, se ela for uma empresa de capital fechado e preferir trabalhar dessa forma, mas ela também pode trabalhar com um modelo de stock option, se ela for uma empresa de capital aberto, né, e aí não necessariamente vai precisar trabalhar o caixa, aí de novo depende, aí sim a gente começa a entrar um pouco mais no segmento para saber se é uma empresa mais capital intensivo, se é menos, enfim. Então, e aí, de novo, cada desenho vai ter que se adequar a essa realidade. Obrigada. Oi, Júlia, Gustavo, boa noite a todos e todas, assim, André aqui da Gerdau. Esse tema está na nossa pauta, a gente acho que se encontrou já no GES lá, vocês estiveram fazendo apresentação lá da SGComp. Um ponto quando a gente fala da questão da variável, né, tem uma pauta que está crescendo muito na nossa área, que é remuneração flexível, né, e no Brasil nós temos muita restrição, começando pela restrição no salário base, né, então diferente dos Estados Unidos, por exemplo, o salário base no Brasil não tem flexibilidade nenhuma, né? Então, assim, eu não posso reduzir salário base. E aí eu acho que a remuneração variável, seja qualquer elemento dela de curto, longo prazo, ou até olhando o total comp e benefícios, são os grandes mecanismos da gente trabalhar com flexibilidade nas empresas, né? Então, senão a gente, independente do mix que a gente pratique, né, de acordo com cada realidade, a variável, eu acho que ela tem uma tendência de trazer essa flexibilidade dentro das restrições legais que nós temos no Brasil, né? Excelente ponto, André, porque é exatamente isso, né? Na hora que você tem uma legislação, obviamente, no Brasil, que ela é muito mais restritiva com relação, né, a essas questões, você, obviamente, fica muito mais engessado se você calibrar, de repente, a mão demais dentro da remuneração fixa, né? E aí, de novo, né, o que a gente tem visto é a necessidade cada vez mais rápida das empresas se movimentarem para contextos, enfim,
né, então, a gente vem acompanhando, inclusive, agora mais recentemente aí, né, assim, um cenário macroeconômico que vinha se desenhando de um determinado patamar, né, curva de juros não cai, enfim, uma série de coisas. Então, você começa a ter, obviamente, uma necessidade aí maior dessas empresas, né, eventualmente de gerarem caixa, né, enfim. Então, assim, então, dependendo, obviamente, desse contexto, você precisa de uma movimentação muito rápida e aí você acaba caindo para um lado que é o lado do layoff, né? Você acaba indo para um lado que é fazer grandes estruturações, layoffs, desligamentos, porque o teu custo de capital associado ali, ele está muito alto. E aí, né, assim, concordo 100% com você, não tem como concordar mais, que os mecanismos de incentivos, né, variáveis, seja de curto ou longo prazo, eles trazem justamente esse benefício de você conseguir ser mais flexível e não ter que acessar o tempo inteiro necessariamente grandes reestruturações ou grandes movimentos nesse sentido, porque isso, se bem desenhado, ele vai estar, de certa forma, contido e representado, obviamente, dentro desses desenhos, desses modelos de remuneração. Boa. Mais alguém quer trazer uma pergunta, gente, sobre isso? Vai lá, Marcos. Ô pessoal, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Marcos aqui do iFood. Gustavo, eu acho que a gente está falando bastante de empresas tech, trazendo esse desafio da equalização do mix, né, entre o ILP e os incentivos de curto prazo, olhando também para um desafio de, poxa, vamos falar de stock options, vamos falar de RSUs e etc., que eu acho que são pontos que ali no longo prazo pegam muito, até os próprios incentivos de longo prazo em cash, né, que eu acho que bate também muito com o que você falou. E aí, na perspectiva de vocês, nessa experiência que vocês montam, esse mix, né, esse equilíbrio, a gente falou muito de gerações, mas os públicos, a senioridade, o que vocês veem de prática dentro desse mercado de RSUs, vou chamar aqui de equity, né? Equity based aqui, como você trouxe. O que você vê de grandes práticas e grandes diferenciais ou tendências nesse caminho? Porque a gente vê isso num negócio de longo prazo e que incentiva também o empreendedorismo, né? Que a pessoa acredita no propósito da companhia, ela vai trabalhar e se dedicar para fazer a companhia chegar naquele valor, né? E a gente falando muito de startup, né? Que tem esse cenário. E eu queria te ouvir um pouco nesse caminho. Poxa, temos personas, temos públicos, ou pega mais os great decision makers ali para botar essas stock options na mão. Como que o mercado vem se comportando e se movimentando nesse lugar? Deixa eu ver se eu consigo abarcar aqui efetivamente a tua dúvida. Mas se eu conseguir, se eu por acaso for fugindo um pouco aqui, você me bota de novo do trilho, tá, Marcos? Que eu acho que você levantou vários pontos aqui. Primeiro que, assim, eu acho que tem quando você falou sobre a questão do empreendedorismo, de fazer parte, né, dos elementos ali de longo prazo, sejam modelos baseados em equity, né, ou seja, modelos baseados da forma como for desenhado, né, de novo, melhor para aquele segmento. Um modelo que a gente vê, obviamente, né, e que é muito interessante e que, de novo, ele funciona mais para algumas empresas, outras menos, mas que é, por exemplo, o modelo de partnership, né, que eu acho que é justamente onde ele estimula justamente essa questão do empreendedorismo, que é o que a gente tem visto muito nas discussões, nos projetos que abarcam esse modelo de partnership, né? Então, porque ele justamente traz para a discussão qual é a contribuição que essas pessoas trazem para aumentar o bolo, né, assim, o tamanho daquele negócio, né? Então, se você está falando de um negócio, está falando de um business onde você quer que as pessoas que façam parte do equity, né, sejam efetivamente um modelo de sócios ali, de partnership, porque você entende que essas pessoas vão crescer o tamanho do bolo, e à medida que eles crescem o tamanho do bolo, eles vão ter uma participação relevante desse bolo, e quem começou aquilo ali, né, os founders, também vão aumentar aquele bolo, mas mantém, obviamente, ali o controle de direcionamento. Ele é um modelo super interessante nesse sentido, né? Que é efetivamente de você trazer mais pessoas ali para dentro, obviamente, né? Você sempre tem modelos e estratégias para você limitar, você cria caps, obviamente, para poder, né, até para você ter instrumentos de entrada e saída, tá? Porque isso é uma coisa que a gente vê muito também nesses modelos de partnership. Na hora de você fazer a atratividade, né, você vem, você dá equity, você convida, mas depois os problemas naturais que acontecem durante qualquer sociedade, eventualmente você precisa que haja uma saída,
e é muito importante essas regras de saída, essas regras de entrada serem muito bem estabelecidas para que os controladores não percam o controle e que para aqueles novos sócios que estão se associando saibam exatamente quais são as regras de entrada e saída. Então, assim, acho que esse é um modelo que a gente vê muito nesse sentido, mais de despertar ali a questão do empreendedorismo. Então, toda vez que a gente fala de modelos de partnership, sempre aparece a questão do dono, da dor do dono e tudo mais e tal. Mas isso funciona muito para modelos de empresa que tem, de novo, essa visão mais ali do dono muito próximo, tá? Do fundador ali muito próximo. Quando você começa aí, né, aí de novo, seja para startups que já estão no modelo onde os founders já saíram, de repente, ali do controle, já estão incentivadas, já estão, né, com alguma empresa que já fez uma capitalização, ou se você está em Big Corps, aí, né, de novo, vai depender muito de qual é o objetivo efetivamente, e o segmento às vezes pode interferir, tá, Marcos? Então, de novo, né, se você tem uma determinada configuração eventualmente numa empresa, onde você não quer eventualmente ter diluição, por exemplo, né, ou seja, diluição de controle e tudo mais e tal, você eventualmente pode ir para um modelo muito mais baseado em caixa, né, ou seja, em pagamento em dinheiro, ele é mais tangível, é mais fácil de comunicar, então assim, tem N, obviamente, mas de novo, como é que a gente não tem como necessariamente criar um modelo único em função de um segmento né, a tendência que a gente tem observado cada vez mais as empresas têm acessado os incentivos de longo prazo, cada vez mais têm identificado que dentro dos incentivos de longo prazo há realmente uma referência importante para se trabalhar na remuneração variável e, de novo, cada vez mais, não só para os altos executivos, como você falou, mas também para camadas, para níveis mais baixos, né? Assim, tem até um dado recente dessa pesquisa avançada que a gente fez, que mostra um crescimento significativo, né, das empresas já concedendo incentivos de longo prazo para outros cargos-chave que não necessariamente cargos de alta liderança. E aí, de novo, né, com todas as regras, mas então, não sei se eu consegui responder toda a tua dúvida aí, Marcos. Respondeu sim, obrigado. Boa, obrigada, gente. Ó, saiu uma, que não foi, não sei se foi uma pergunta aqui da Fernanda no chat. Então, uma dificuldade que às vezes nos deparamos é o desejo de ter estratégias mais flexíveis de remuneração, pensar em benefícios personalizados, etc. E a legislação, ponto. Às vezes aparecem riscos de equiparação ou redução salarial. Fê, você quer explicar um pouquinho melhor se é uma pergunta ou se é só Você estava colocando uma pontuação dentro de uma conversa aqui? Será que ela está aqui, Fernanda? Não, depois eu chamo ela de novo. Gente, se vocês quiserem perguntar pelo chat também, fiquem à vontade, mas é bem legal quando vocês perguntam, nem o Marcos aqui e o André falaram. A gente vai bater nesse papo. Boa. E aí, Deus, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, em 2024... Ô, Ju, a Débora levantou a mão, tá? Ai, perdão, não vi. Vai lá, Débora. Tava aqui olhando. Imagina, eu tava com uma dúvida escrevendo no chat. Eles falaram, se vocês perguntarem presencial fica melhor. Presencial não, né? No vídeo fica melhor. Eu tenho uma dúvida que é um tema que eu considero polêmico, que eu já ouvi diferentes lados, sobre remuneração variável. A prática de ter remuneração variável de curto prazo. Então, aquele projeto de metas que a empresa coloca as metas e se bater, a pessoa ganha aquela remuneração a mais ali num período, né? Pode ser trimestre, anual, ou semestral. Como é que você enxerga isso até em termos de impactos mesmo na cultura, efeito disso, assim? Você considera que é algo positivo ou algo que deveria ser praticado em qual situação sim, em qual não? Eu ainda não vi uma que eu achasse que funciona, sabe? Exceto comercial, que é de para ali, vendeu, recebeu comissão, mas eu ainda não consigo achar isso uma prática tão interessante. Eu queria ouvir um pouquinho, às vezes eu não estou vendo algum ponto de vista. Oi, Débora, tudo bem? Então, eu acho que quando você fala que você não viu ainda nenhum que funciona de verdade, e eu entendo essa dor, né, porque, de novo, já tive muitos anos aí do lado como executivo, eu acho que isso está muito mais relacionado
aos indicadores, às métricas que são consideradas nesses planos, do que necessariamente o plano por si só, tá? Porque, de novo, né, a gente acabou de falar que tem uma parte da remuneração que ela é muito importante que ela seja num olhar mais de longo prazo, até porque tem resultados, né, que são importantes de longo. Nem todos os resultados, indicadores de uma empresa são indicadores ou resultados de longo prazo, né? E quando a gente está falando aqui de longo prazo, a gente está falando de 2, 3, 4 anos, né? E a gente tem, obviamente, também segmentos, empresas que estão em contextos de ciclos maiores do que outras empresas, né? Onde você tem, né? Então, por exemplo, quando você está falando de uma empresa de varejo, você está falando de um ciclo muito pequeno, né? Você está falando de um ciclo ali rodando o tempo inteiro, ou seja, você botou o produto na loja, você tirou ali da prateleira, você vendeu, você já gira, então os teus giros com os fornecedores, então tem uma série de métricas, indicadores que elas estão muito mais relacionadas pelo contexto, pelo segmento, que elas estão mais ali no curto prazo. Mas você tem empresas, por exemplo, como construção civil, que já é um outro modelo, tem um ciclo muito mais alongado, né? Ou seja, entre você começar a incorporar, desde você comprar o terreno, incorporar, lançar, vender, fazer assistência técnica, você está falando de ciclos de 5, 6 anos. Então, como é que você adapta isso? É importante que você tenha esses dois mecanismos, tá? E aí, de novo, o que eu vejo é muito importante que esses indicadores, eles efetivamente tenham relação direta com aquilo que são os pilares estratégicos da empresa. Então, se você tem uma empresa que tem no curto prazo reduzir o seu nível, por exemplo, de endividamento, isso precisa estar, de alguma forma, muito bem representado. Agora, qual é a dificuldade e a complexidade, aí aqui agora falando como Gustavo, até de quem foi executivo muitos anos de empresa, está justamente na forma de você fazer isso, como você desdobrar isso internamente, ou seja, como é que você comunica, como é que você desdobra, como é que você garante que as pessoas tenham um entendimento correto do que são projetos que efetivamente são relevantes e que tragam resultado para a empresa no curto prazo, ou seja, que gerem valor para o negócio, mas que ao mesmo tempo também gere uma recompensa, né, e um estímulo e uma retenção ali também nesse olhar mais curto prazo. Então, estão tentando aqui resumir o que a gente falou, Débora, assim, vejo sim incentivos de curto prazo como uma ferramenta super importante, super determinante ali, digamos assim, dentro do mix de remuneração, mas, de novo, tem que ser muito bem trabalhada para você não correr o risco, eventualmente, de você estar pagando remunerações variáveis de curto prazo altas para coisas que são da rotina, para coisas que são do dia a dia, para projetos que, eventualmente, não trazem nenhum tipo de benefício real para o resultado. E por isso que eu te falei, seja calibrar na métrica, né? Vai ser EBITDA, não vai ser EBITDA, vai ser fluxo de caixa, não vai ser lucro líquido, dependendo do negócio, né? Nas mais financeiras, até você descer para as mais operacionais, ou seja, na forma como você desdobra, para mim é que está o segredo desse negócio acontecer de forma mais relevante. Muito obrigada. A qualidade do que a gente mede, né? E como a gente mede. Faz muito sentido. E comunicação é muito importante também, tá, Débora? Assim, porque às vezes você faz um desenho bem feito, você estrutura bem, você está tudo muito bem desenhado, mas na hora da gente fazer a comunicação disso para a empresa, às vezes acontece da gente pecar, né, naquela última camada que é de como eu comunico, né? Então, o ciclo inteiro, né? E aí, se a gente for olhar ali como se fosse olhar num olhar mais de change management, né? É o ciclo inteiro que precisa ser coberto. Boa. Gente, mais alguém antes que eu interrompa? Alguém aqui no meio do caminho? A Fernanda fez uma perguntinha no chat. Ah, boa, obrigada, Miquinha. Ó, acho que outro ponto, aqui, ó, eu falei para você. Outro ponto com esses benefícios personalizados ou diferenciados para públicos é o reflexo no clima organizacional. Tem dicas de como tratar isso? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí, outro ponto desse benefício. Outro ponto com esses benefícios personalizados ou diferenciados para público, reflexo no clima organizacional. Tem dicas de como tratar, só fiquei na dúvida aqui. O que é o tratar? Exato. Qual é o problema se tratar? Só fiquei na dúvida disso. Você quer mandar aqui? É que eu sei que ela não está podendo falar, mas se ela quiser escrever aqui, a gente fala. Agora, sem sombra de dúvida, deixa eu só aqui.
sem sombra de dúvida, a questão dos benefícios, né, ou seja de flexibilidade, ou de pacote de benefícios mais flexíveis, é obviamente que, de novo, né, assim, com essa questão que a gente falou geracional, isso não deixa de ser um fator importante quando a gente olha, né, o total compensation, né, quando a gente olha todo o mix ali e tal, isso obviamente passa a ser um fator extremamente importante e relevante, né, seja do ponto de vista de atração ou de retenção. Tem uma infinidade, obviamente, de pesquisas que têm sido feitas com relação não só às questões de flexibilidade, trabalho híbrido e tudo mais, o quanto isso efetivamente, né, porque isso foi oscilando, né, ao longo do tempo, né, a gente se forçou pela pandemia, todo mundo foi para casa, depois começou aquele momento meio híbrido, algumas pessoas, inclusive algumas empresas começaram a fomentar aqui, né, a volta ao trabalho presencial, então, mas o que a gente tem visto agora é que realmente há uma consolidação maior desse modelo híbrido, e que isso efetivamente traz ali, de novo, né, aquela história de fugir dos extremos. Você não tem nenhum extremo nem o outro. Então, esse modelo híbrido, obviamente, ele começa a aparecer e se configurar como um dos, né, assim, como um modelo, digamos assim, mais adotado pelas empresas, e onde eles começam a identificar maior eficiência nesse modelo. E com relação a benefícios flexíveis, de novo, é uma tratativa que uma flexibilidade, né, assim, que apareceu e surgiu, seja inclusive em função seja das demandas e necessidades, mas também com uma série de questões relacionadas à tecnologia, né, a gente tem uma oferta hoje muito maior nesse sentido, e isso, de novo, seja porque ele é um valor, né, para algumas gerações, à medida que você começa a entender que você trabalha, né, como a gente falou logo no começo, não sei se foi você, se foi o Muca que comentou, né, assim, temos 4 gerações aí convivendo, né, dentro do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho. O que é interessante e importante para mim, que tenho 41 anos de idade, o que é importante e relevante para uma pessoa que está entrando hoje com 20, 21 anos de idade no mercado de trabalho. Provavelmente, para mim, o peso da previdência privada vai ser muito maior, né, e o peso, eventualmente, de educação ou de qualidade de vida, talvez, né, seja mais relevante ou seja um peso maior para pessoas que estão mais no começo da carreira. Então, de novo, é óbvio que tem um impacto gigantesco no clima organizacional, óbvio que tem um impacto gigantesco nas pessoas, e não deixa de ser uma ferramenta extremamente importante na hora de se avaliar quando a gente fala de total compensation. Vou voltar lá naquela que estava fazendo, né, de 2024, não sei se você viu, saíram alguns artigos, assim, acho que eu li pelo menos 2, falando de 2024 ser o ano da eficiência, né, muito foco nisso, a gente teve alguns anos de um pouco voltando da pandemia, cuidando do bem-estar, e aí 2024 a gente volta para um ano de foco em eficiência, a gente vê a Meta no começo do ano fez um grande desligamento até. Você vê essas reestruturações, né, organizacionais afetando de alguma forma os modelos de remuneração, Wilson? Bem, não tem como essas reestruturações, né, enfim, né, sejam fusões, aquisições, layoffs e tudo mais e tal, a gente não tem como ignorar elas de novo, né, assim, quando a gente fala de novo de compensation. E aí eu acho que a gente acho que falei um pouco antes aqui com um rapaz da Gerdau, esqueci o nome dele, desculpa, acho que foi o André. Quando a gente falou sobre a necessidade, né, de você ter mais modelos na mão nessas situações. Então, quando você entra num contexto onde você começa a ter um modelo maior de eficiência, uma necessidade maior de eficiência, e você começa a olhar para alguns indicadores e algumas métricas, né, assim, com esse olhar, de novo, você não ter, eventualmente, uma dependência muito grande né, num único lugar, né, colocar todos os ovos numa única cesta, você ter isso equilibrado, obviamente facilita. O que a gente sempre toma muito cuidado nessas discussões é porque os desenhos eles podem ser feitos de N formas, né? Ou seja, você pode desenhar um modelo seja de incentivo de longo prazo ou de curto prazo, principalmente os de longo prazo, porque ele tem uma série de elementos, né? Você tem carência, você tem eventualmente lock-up, você tem uma série de elementos ali que constituem um desenho de longo prazo. Então, a forma como esse plano ele é desenhado interfere muito também nessa agilidade, nesses momentos de necessidade de eficiência. Então, somente ter um plano de incentivo de longo prazo não garante
que você terá essa dinâmica de flexibilidade num momento onde você precisa ter um maior foco em eficiência, né? Porque se o desenho tiver sido feito de uma forma que você também não tem, né, que você tem menos escapatória, você também pode ficar eventualmente mais restritivo, digamos assim. Então, mas sim, sem sombra de dúvidas, assim, sejam os layoffs, sejam aquisições, sejam todos eles, obviamente, que impactam diretamente aí na forma como a gente precisa olhar esse mix todo de remuneração. Mas, de novo, considerando os incentivos de remuneração variável, eles são ferramenta importantíssima, principalmente nesses momentos. Legal. E eu ouvi o Marcos falando um pouco, né? E fiquei pensando aqui nessas. A gente já falou aqui de startup versus empresas mais consolidadas, assim. Existe um caminho lógico que uma empresa que vai crescendo, né? Então a gente tem lá, por exemplo, o iFood começou, era super startup, hoje é uma empresa enorme, acho que 5 mil funcionários já, 5 mil, né? Existe um caminho lógico de como a gente caminha em termos de modelo de remuneração quando a gente está saindo, né, desse lugar menor aí para uma empresa mais consolidada? Ou é muito variável? O que existe é a mesma complexidade, né, na minha visão, que a gente comentou sobre a questão das diferenças geracionais, né? Assim, eu faço uma analogia quando a gente está falando em termos de amadurecimento das empresas, que ela também acho que leva em consideração um pouco também nessa analogia do amadurecimento das próprios profissionais, né? O iFood, por exemplo, né, que você usou aqui como exemplo, em algum momento ela tinha muito mais, né, assim, as discussões eventualmente estavam em outro lugar, né? E assim como quando você tem uma geração, né, mais jovem que está olhando mais para propósito, está olhando mais para o que pode fazer de diferença no mundo, então assim as startups e as empresas que estão mais no começo também tem esse olhar e tem as mesmas dificuldades que eventualmente um jovem vem a ter, né? Ou seja, mais dificuldade de caixa, o fato de não ter eventualmente, né, tanto caixa e menos responsabilidades ou menos compromissos também pode ser mais informal, os seus riscos acabam sendo menores, então você assume mais riscos eventuais, porque seu passivo também é menor. À medida que essas empresas vão crescendo, começa a ter uma necessidade muito maior, né, em função dos compromissos, em função das regulamentações, enfim, em função de uma série de coisas, porque inclusive a empresa passa a ter responsabilidade sobre um capital ali, né, inclusive intelectual das pessoas que ali estão, passa a ter uma necessidade muito maior de complexidade. E à medida que você traz mais complexidade, você precisa se estruturar melhor. À medida que você precisa se estruturar melhor, você precisa ter aí planos de carreira muito bem desenvolvidos, né? Se a gente vai, por exemplo, para a temática, por exemplo, de equidade salarial, né? Enfim, de diversidade e equidade salarial. Como é que você discute diversidade e equidade salarial se você não tem um plano de carreiras muito bem estruturado, se você não tem um desenho de carreira muito bem estruturado? Como é que você faz qualquer tipo de associação se você não está organizado dessa forma, né? Então, eu acho que o caminho natural de todas as empresas você começa com elementos de remuneração que são mais simples, né, e que inclusive são mais fáceis de serem comunicados, eles são mais tangíveis, é sempre muito mais fácil você tangibilizar. E à medida que a empresa vai crescendo, é muito difícil você se afastar totalmente de um modelo que não traga algum tipo de complexidade. Agora, o grande lance é que remuneração é percepção de valor, né? Então, se eu não percebo o valor, eu não consigo, obviamente, capturar tudo aquilo que está me sendo oferecido. E para eu capturar valor, percepção de valor, quanto menos complexo, quanto mais simples, quanto mais bem comunicado, mais eu consigo comunicar valor. Se eu mais consigo comunicar valor, mais eu gero valor, e obviamente isso tem um impacto maior, né? E se a gente for lá na pergunta, acho que da Fernanda, benefícios, por exemplo, é uma prática que durante anos, aí o Marcos vai poder falar, né, tranquilamente aí com relação a isso, uma prática que durante anos as pessoas não têm visibilidade efetivamente de qual o valor de benefício. O benefício está lá, mas se você quantificar benefícios efetivamente, qual o valor que isso tem? Se eu tiver que pagar um plano de saúde, né, do meu próprio dinheiro, se eu tiver que pagar uma academia, né, agora com todos os planos que a gente tem de incentivos de outras empresas, né, enfim, né, com plataformas de bem-estar e tudo mais e tal. Então, quanto que é que isso vale? Então, de novo, se você comunica muito bem o valor, você gera percepção de valor. Se você gera percepção de valor, então, de novo, empresas que vão crescendo, vão tendo cada vez mais complexidade nos seus processos, seus modelos, começam a ter cada vez mais complexidade de comunicar isso.
Então, é sempre bom voltar, pelo menos back to basic, nesse sentido, que é o objetivo tem que ser comunicar valor. Perfeito. Gente, queria abrir de novo para ver se alguém tem alguma dúvida. Mas eu amei acho que esse último tópico aqui que você abordou. Não? Boa. Se não, vou fazer uma pergunta aqui para a gente ir fechando, que é o que você encontra de erros mais comuns, assim, quando as pessoas estão tentando montar esses modelos de remuneração. Bem, os mais comuns passam até um pouco pelo que a gente falou agora, né? Assim, um deles é comunicação, isso é um clássico. A complexidade excessiva, que aí, né, de novo, a gente falou que é uma característica natural das empresas quando vão crescendo, ela vai, obviamente, ganhando mais complexidade. Mas existe uma característica natural, né, eventualmente, às vezes, do ser humano, de, às vezes, trazer complexidade, inclusive até para lugares e ambientes onde não há necessidade. Então, evitar a complexidade ajuda muito. Então, esse é um erro que a gente vê muito, né? Assim, tentar muitas equações, muitos indicadores. Então, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de desdobramento de metas, né, e a gente via lá no passado, eu, né, nos meus 20 anos lá de idade, via aqueles planos de meta com 20, né, 10 metas, enfim, então assim, para onde você vai? Enfim. Então, nesse caso, menos é mais, né, ou seja, você tentar trazer menos complexidade para a mesa. Esse é um erro que a gente tem que eu acho que evitar. Um outro erro é não considerar a necessidade de mudança de planejamento, tá? Então, não estabelecer um plano de remuneração que ele seja muito engessado a ponto de você ter uma necessidade de você mudar de rota, né? A gente falou também sobre isso aqui, sobre a necessidade, né, natural, inerente de todas as empresas mudarem de rota, seja para crescer, seja para diminuir, seja, enfim, para expandir para outros segmentos, enfim, né? Qualquer que seja a necessidade, você precisa, obviamente, estar muito atento que qualquer desenho ele precisa levar em consideração que em algum momento as coisas vão mudar. Isso é fato. Né? Então, e aí, obviamente, tem modelos que privilegiam mais um ambiente de defesa, ou seja, onde você tem uma empresa ou um segmento onde você está mais bem estabelecido e as mudanças são menores, e tem modelos que, obviamente, privilegiam empresas que vão ter mais mudanças, mas, ainda assim, é muito importante você considerar isso sempre que você estiver fazendo qualquer desenho, considerar algum nível de flexibilidade. Né? O alinhamento estratégico, então, esse é um ponto importantíssimo, né, que é o que efetivamente a empresa quer, né? Então, acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com planos de incentivo que sejam eventualmente autocentrados numa demanda específica de entrega da agenda, por exemplo, de RH, que seja, tá? Eu posso falar aqui de novo, né? Foi executivo de RH durante muitos anos, porque a necessidade, ela está numa necessidade, primeiro, que vem do negócio, né? E de quem ali está, ou seja, né, de como eu consigo garantir esse capital intelectual ali para poder, obviamente, suprir as necessidades do negócio. Então, esse é o primeiro elo, é o que efetivamente eu preciso enquanto empresa e como é que eu faço para garantir que isso, de acordo com a minha cultura, com os meus valores e com o meu perfil das pessoas que aqui estão, como é que eu consigo fazer isso. Então, se isso não estiver muito alinhado, você corre o risco, e a gente vê muito isso acontecer, de você ter um desenho que esteja sendo feito que ele não leve em consideração esses aspectos da empresa e, eventualmente, às vezes, só cumprir uma agenda interna. Tá? E, por último, o que a gente falou, que é a questão da comunicação. Né? Nada disso aqui adianta se você não tiver uma comunicação transparente, se você não tiver uma comunicação direta, se você não tiver uma comunicação clara, e aí todos esses elementos juntos vão ajudando, porque a partir do momento que você tem um direcionamento claro da empresa, você consegue, obviamente, diminuir eventualmente complexidades, né, porque você tem uma clareza maior de para onde você vai, então você não precisa ter tantos modelos, né, assim, então tem modelo A, modelo cenário A, B, C, D, muitos modelos, então você consegue trazer menos complexidade. Quanto menos complexidade, mais fácil você consegue comunicar. Então, acho que esses elementos conjuntos são importantes e a gente vê muito não, mas a gente vê erros acontecendo, acho que principalmente nesses pilares. Perfeito, super obrigada, gente. A gente vai terminar aqui pontualmente. Queria agradecer a todo mundo. Esse papo foi gravado, então a gente vai subir no nosso canal de YouTube. Se alguém queria vir e não conseguiu, vocês conseguem acessar por lá. E eu tô mandando aqui no chat o LinkedIn do Gus, para quem quiser adicionar, bater um papo com ele depois.
Queria super agradecer de novo. Gus, se você quiser se despedir, dar uma palavra final, fica super à vontade. Obrigado, Ju. Obrigado a todos, enfim, né, que estiveram aqui participando. Convido de novo vocês para conhecerem lá não só meu perfil, mas também o perfil da SG. E vai ser um barato poder continuar essa conversa, né, enfim, em outros fóruns, em outros momentos. E fico à disposição de vocês, fico à disposição de vocês, Júlia, Coru, né, o Dani é um parceiraço de longa data aí, então fica aqui meu agradecimento especial para vocês. Obrigada, Gus. Boa noite, gente. Tchau, gente, boa noite.